Está escrito em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, o convite de Jesus é para todos nós, indistintamente. Mas, infelizmente, nem todos se identificam com ele. Nem todos percebem o quanto este convite tem a ver consigo. Ainda não se percebem cansados ou sobrecarregados. Muitos porque estão em fuga, sem parar para ouvir o próprio coração. Eu gosto de uma poesia da Bossa Nova, que eu vi, eu acho que é de Tom Jobim, onde ele repreende o próprio coração, chamando-o de insensato. E Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, do livro que leva o seu nome, ele foi mais duro, chamando o coração de perverso, de enganoso, de portador de um mal incurável. Pois é, graças a Deus que nós temos no mundo e agindo entre nós o Espírito Santo, que nos ajuda a perceber a insensatez do coração e a falta que a presença de Deus nos faz. O Espírito Santo trabalha, digamos, pela nossa saúde existencial, e nós podemos voluntariamente pedir a sua ação iluminadora sobre todos nós. Assim como o salmista lá no Salmo 139 que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e vê se há algum caminho mau em mim e guia-me pelo caminho da verdade. Então, ao menor sinal de lucidez sobre a vida, nós iremos perceber o quanto nos enquadramos e nos é oportuno o convite de Jesus: vinde a mim. Pois teremos consciência de verdades sobre nós mesmos que muitas vezes nós tentamos ignorar. Em meio a esses dias que nós vivemos, dias tão corridos e agitados, algumas vezes as circunstâncias nos permitirão uma preciosa oportunidade para nos compreender como cansados, como sobrecarregados, assim como Jesus menciona nesse texto. Por exemplo, diante da sensação de que nós somos incompetentes para a existência, para dar sentido à vida, mesmo sendo competentes para as tarefas que nos são confiadas, atividades e projetos que nos ocupam e até nós conseguimos realizar, mas quantas vezes nós estamos nos sentindo assim como que inoperantes, incompetentes, não é verdade? A incompetência existencial é, na verdade, a percepção de que, mesmo sendo bem-sucedido, nós queremos mais da vida. Nós queremos galgar um degrau mais alto. Nós queremos o que não conseguimos produzir ou conquistar sozinhos. Na verdade, nós temos um anseio pelo que é eterno, por um amor de natureza divina. Involuntariamente nós estamos em busca desse amor, porque na verdade a realização pessoal e existencial só encontramos em Deus. Mas cometemos o erro frequente de superdimensionar as nossas obras e conquistas, o que conseguimos conquistar por nós mesmos, como se fossem bastante. Nós precisamos de Deus. Só Deus dá sentido à nossa vida. Nós precisamos de sua graça, precisamos do seu amor. Nós somos carentes disso. Nós precisamos de muitas coisas que somente Deus pode nos proporcionar. Olha, nós precisamos de um perdão definitivo e inquestionável. Precisamos de comunhão e pertencimento. Precisamos também de direção e de propósitos que não sejam apenas relativos às coisas materiais e transitórias aqui deste mundo. Nós precisamos de Deus.
Sua presença abre em nossa vida uma nova dimensão, uma dimensão caracterizada pela graça que supera as nossas fraquezas e as nossas imperfeições. Nós precisamos de amor incondicional, ofertado irrevogavelmente a nós, sem precisarmos fazer promessas ou esconder quem somos de verdade. Por tudo isso, e por muito mais, é que Jesus dirige-se a nós, convidando-nos a si. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele sabe o que nós precisamos e convidando-nos a olhar com mais atenção para dentro de nós mesmos e reconhecer a falta que nós sentimos do que somente Ele pode nos dar. Há um descanso que somente Ele tem, por causa de quem Ele é, e somente Ele é. O que fez por nós, ninguém poderia fazer. Olha, ir a Jesus é um ato de fé. Significa crer e ir. É tão simples e ao mesmo tempo tão sublime que nem parece ser somente isso, uma vez que é tanto, né? Bem-aventurados, muito felizes, os que ouvem o seu convite e dizem sim, né? Infelizmente, muitos ainda não deram ouvidos ao convite ou ouviram e não deram a resposta positiva. Os versículos 29 e 30, Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Achareis descanso para as vossas almas. Jesus nos convida: venham a mim. Nós devemos dizer que vamos, mas devemos ir. Olha, a fé cristã envolve as duas coisas, decisão e ação. Venham a mim. Ir é tanto decisão quanto ação. E se realmente formos, Ele nos dará descanso. Ele nos promete isso. Seu convite também inclui mais decisões e ações. Ele diz que devemos tomar sobre nós o jugo dele e aprender sobre ele. Parece-me que isso significa submissão à sua autoridade e obediência à sua vontade. Significa reconhecer o seu lugar como Senhor em nossas vidas e procurar viver o que ele nos ensina. Em nossa prática religiosa, nós corremos um sério risco. O risco de substituir a atitude existencial de ter Jesus como nosso Senhor pelo hábito de cantar e dizer que Ele é Senhor. Ele é o nosso Senhor. Essa falta de conexão entre a liturgia religiosa e a vida prática, a vida cotidiana, a vida do dia a dia, não é algo incomum. Nem sempre a beleza e a espiritualidade de nossas orações e canções aparecem em nosso modo de viver. Tomar sobre nós o jugo de Jesus diz respeito ao modo como nós vivemos. Participar de uma liturgia cristã não é substituto para a necessidade de vivermos como cristãos. Mas nós sabemos mais sobre liturgia do que sobre vida. Infelizmente, isso é um fato, né? Nos nossos dias, sobretudo. Estamos muito preocupados com a questão da nossa vida religiosa, da nossa vida congregacional, e muitas vezes estamos deixando de lado a preocupação em viver aquilo que nós recebemos lá no templo, viver no dia a dia. Jesus nos chamou para aprender dele. Quais seriam as características de uma pessoa que está aprendendo sobre Jesus? Como ela trataria os demais?
Que tipo de pai, que tipo de marido, que tipo de amigo, que tipo de patrão, que tipo de empregado eu estou sendo? Nós seremos sob a influência de quem Jesus é? Aprender de Jesus não é o mesmo que aprender sobre Jesus. Ele não chamou para aprender sobre ele, mas aprender dele. Aprender sobre significa informação, significa conhecer os fatos e mesmo detalhes sobre quem ele é, sobre o que ele fez, sobre o que ele disse. Agora, aprender de Jesus significa receber influência e passar a agir em conformidade com o coração de Jesus. Quais os sinais, as evidências de que nós temos aprendido de Jesus? O que temos aprendido sobre Jesus é fácil constatar. Nós sabemos o bastante para escrever pelo menos um bom artigo, para preparar um esboço de uma pregação, para mandar uma mensagem de texto para um amigo, mas a demonstração do nosso aprendizado de Jesus revela-se nos nossos relacionamentos. É através do amor, da graça, da bondade e da misericórdia que nós revelamos no nosso modo de falar e tratar com as pessoas, especialmente no valor que nós damos a elas. Pois Jesus veio ao mundo para revelar o amor e cuidado de Deus pelas pessoas. É o que está registrado em João 3, 16, 17, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez seja essa uma das diferenças entre religiosidade cristã e espiritualidade cristã. Nós temos falado muito sobre isso, Isso é uma questão de sobre e de. Estou buscando conhecer sobre Jesus ou de Jesus? Estou aprendendo de Jesus? Temo que estejamos sendo mais religiosos do que espiritualmente cristãos. Nós temos muita informação sobre o Evangelho, mas o nosso testemunho tem se mostrado fraco, tem se mostrado pobre e muitas vezes até vazio. Por isso nós somos tantas igrejas espalhadas pelo mundo, O número de evangélicos, segue crescendo nas pesquisas em nosso país, mas nós não temos sentido o reflexo disso na vida de nossas cidades, não, da população. Houve tempo em que praticamente nós não tínhamos evangélicos no cenário político. Hoje já temos até uma bancada evangélica, não é mesmo? Ela nos orgulha e honra a Deus ou nos envergonha e difama o bom nome. Como que estão se comportando lá? Claro que nós precisamos ir a Jesus, precisamos aprender dele. Nós não sabemos amar, servir ou cuidar. Nós entendemos pouco da vida e de pessoas, mas orgulhosamente pensamos que entendemos muito de Jesus. Nós somos, viciados em nossas tradições e costumes, ao ponto de não conseguirmos avaliá-las ao ler o Evangelho. Nós assumimos que são o Evangelho, mas estamos vivendo o Evangelho. Feliz a nação, diz o salmista, cujo Deus é o Senhor. E eu diria, feliz a nação cujos cristãos prezam mais pela vida do que pelas tradições e são de fato mais cristãos do que religiosos. Somente assim, a nossa nação terá a chance de ter a Deus como seu Senhor. O convite de Jesus envolve não apenas a nossa capacidade de responder com a voz, mas e especialmente nossa capacidade de responder com a nossa vida, com as atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações, com as nossas palavras. Se os lábios dizem sim e as atitudes dizem não, são estas que prevalecem.
As atitudes sempre redefinem as palavras. Por isso nós devemos abandonar o lugar de quem está sempre falando, mas vive descuidado das próprias atitudes. Precisamos ter muito cuidado com isso. As nossas palavras devem ter muita afinidade com as nossas ações e vice-versa. Nós podemos chegar ao ponto de não perceber a incoerência que está à vista de todos. Tomar o jugo de Jesus, como sabemos, significa colocar-se debaixo de sua autoridade. A propósito, nós temos feito isso. Muitas vezes nós pensamos que sim, mas na verdade nós não estamos. A propósito disso, vale a pena avaliarmos um tipo de equívoco que é bem comum. Refiro-me à nossa relação com Jesus e o modo como nós lemos, como compreendemos e como lidamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes nós agimos mais como seguidores de um livro do que de uma pessoa. No caso de nosso Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia pode parecer a mesma coisa, mas muitas vezes não é. Um dos problemas é o modo como lemos e lidamos com as verdades que encontramos na palavra de Deus. Nós podemos tratá-las como normas, como regras, como procedimentos regulatórios da vida, perdendo de vista o caráter de revelação que nos envia a elucidar a vida, que nos instiga a compreender a existência à luz da presença e do amor de Deus. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, Jesus é a verdade. Ele declarou em João 6, Jesus é a verdade, 14:6. A verdade que ele equivale e é definida pelas verdades que nos parecem claras nas Escrituras? Será que é? Ou as verdades das Escrituras devem ser definidas por aquele que é a verdade? Eis a questão. E dependendo de como nós lemos e entendemos as Sagradas Escrituras, as verdades que encontramos nelas podem contradizer a verdade que Jesus é. Outro ponto está no modo como nós usamos as Sagradas Escrituras. Jesus diz que é humilde e manso de coração. Mas há quem com a Bíblia nas mãos seja o oposto disso, e com base na Bíblia, justificados pela consciência que tem a respeito do significado do Evangelho. Jesus sempre olhava além das aparências, acima das aparências. Isso porque Jesus, na sua onisciência, ele já conhecia o coração. Nós, sem conhecer, simplificamos, julgamos, condenamos e quantas vezes acusamos e apedrejamos. E aí a gente age dessa forma, esquecendo-nos até mesmo dos nossos próprios pecados. O amor deveria nos fazer misericordiosos e, em última instância, pelo menos o fato de sermos carentes de misericórdia deveria nos fazer misericordiosos. Mas, infelizmente, via de regra, estamos ignorando isso também. É trágico, né? Por isso a gente está vendo aí uma humanidade tão desconcertada, né? Tão descompensada. Na verdade, quando nós revelamos um coração frio e um discurso duro contra as outras pessoas, nós não estamos sob o jugo de Jesus. Não. Como seguidores de Cristo, nós devemos nos arriscar mais na aceitação e na tolerância para com o nosso próximo. Sabe por quê? Porque também nós somos falhos, e muito falhos.
Como seguidores de Cristo, devemos corajosamente fazer valer mais os caminhos do amor. Isso não significa não observar valores, não pensar em categorias de certo e errado, mas fazer tudo isso com pelo menos a maturidade humana de saber que a vida é complexa e que não detemos toda a verdade. E tendo também a sabedoria divina de não aplicar a outros medidas que nós não gostaríamos que fossem aplicadas a nós. Quando nós seguimos a Jesus, seguindo a Ele, seremos levados a compreender a Bíblia e a amar o nosso próximo. Isso é desafiante para nós, né? Seguir a Jesus não nos fará guerreiros, mas reconciliadores. É o que ele nos fala lá no Sermão da Montanha. Todos nós corremos o risco de nos perder de Jesus na relação com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E Jesus nos convida a tomar sobre nós o seu jugo. Quais as características predominantes em quem está sob esse jugo? Que, seguindo a Jesus, a Bíblia se torne fonte de vida para nós e para os outros também. E não uma arma que nós apontamos uns contra os outros, né? Quantas vezes não estamos fazendo isso? Pois o jugo de Jesus é suave e o fardo dele, ele declarou, é leve. É suave e leve. Nossa vida precisa refletir também essa leveza, essa suavidade. E o versículo 30, Jesus diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse versículo se inquietou desde muito cedo, me inquietou na verdade, por duas razões em especial. Aquilo que eu aprendi sobre a vida cristã e sobre o que Jesus esperava de mim, não me parecia nenhuma das duas coisas. Pois é, meio confuso, né? Nem suave e nem leve. Eu sentia-me muito cobrado, muito exigido. As afirmações sobre a minha condição como ser humano eram majoritariamente orientadas a demonstrar a minha inadequação e potencial para ser mal. Era assim. É inegável a verdade sobre a nossa corrupção. Todavia, não é somente essa notícia do Evangelho, e nem é a sua maior ênfase, não. O Evangelho, na verdade, trata também do nosso valor aos olhos de Deus. Por isso que Ele nos chamou de luz do mundo, de sal da terra, elementos indispensáveis para a vida de todos, né? Então, a capacidade de lidar comigo como sou, sem me escandalizar. Outra razão era a agenda e deveres impostos, né, pelo dia a dia do trabalho. Lembro-me de como me sentia culpado por não atender a todas as minhas obrigações, né, todos os chamados, todas as determinações que eu recebia, seja no meu trabalho, seja em relação à minha família. E assim, nada me parecia leve. Jesus é direto e muito claro em afirmar que andar sob sua autoridade não é estar debaixo de alguém que age destruindo a nossa autoestima e impondo obrigações a nós. Não. Sob sua autoridade, ninguém é exigido ao limite, todo o tempo, não. Não é lembrado o quanto não presta, também não. Segui-lo e servi-lo não colocará em risco a nossa santidade. Pelo contrário, ele é a revelação do Deus que descansou, que criou um mundo cheio de possibilidades, que, como nós lemos nos Salmos, é compassivo e misericordioso e muito paciente e cheio de amor. Um Deus que não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados,
e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, né? Resumindo, é o que a própria Bíblia define: Deus é amor, rico em misericórdia, né? Se não for a misericórdia do Senhor, diz Jeremias, estaríamos todos consumidos. E diz ainda que, como um pai tem compaixão de seus filhos, a palavra nos diz, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que nós somos formados, né? Ele lembra-se de que nós somos pó. O salmista fala isso, não somente uma vez, mas em outras referências. Aos poucos eu fui sendo levado a entender que seria necessário pensar melhor, repensar algumas coisas. Atitude que não era unicamente minha, mas também de muitas outras pessoas em quem pude reconhecer beleza, santidade e compromisso com Deus. É assim, a vida não é fácil. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver cansados, sobrecarregados. E o Senhor nos chama para uma vida suave e leve, porque o jugo dele é suave e leve. Mesmo sem pensar, e algumas vezes pensando longamente, uma crítica ao meu cristianismo, ao modo como eu orientava e testemunhava de minha fé, tornou-se inevitável. Eu precisava conhecer e comprar a ideia da suavidade do jugo de Cristo para a minha vida, porque eu estava vivendo sobrecarregado. Eu não estava conseguindo carregar aquele peso sobre meus ombros. E então eu precisava dessa suavidade que também nos torna suaves. Percebi que eu dizia que Deus é amor, porém muitas de minhas atitudes eram desprovidas desse amor. Fui levado a admitir que a minha fé havia feito de mim uma farsa em alguma medida. Uma pessoa que nada entendia de pessoas e que interpretava a vida de modo muito simplista, que me levava a verdades rasas, mas que pensava serem profundas e inquestionáveis. Não é isso definitivamente o seguimento a Cristo. O que o seguimento a Jesus faz a um pecador. Não é isso. Porque o que Jesus faz na vida de um pecador quando chega até ele, ele restaura, ele redime, ele dá paz. Ele substitui a inadequação por aceitação. E isso produz transformação de vida. O quanto o jugo de Jesus é suave, ainda estou a caminho para descobrir, mas já tenho certeza e tenho experimentado que de fato ela é leve e suave. Porque ele mesmo declara, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus declara, o meu fardo é leve, aquilo que, quando se refere a fardo, é aquilo que coloco sobre minha responsabilidade, né? Então, ele é aquilo que eu espero que o outro faça, digamos assim. O caminho que lhe convido a percorrer. Então, Jesus nada disse sobre não roubará, né? Ou o que alimentará a alma. Não foi falar sobre isso. Ele foi falar sobre leveza, um convite para vir até ele, para ter uma vida suave. Por isso que ele é leve, por isso que a vida é abundante. A vida que você receberá de mim para me seguir será tão grande que, para que você compreenda, diria que uma fonte de água viva brotará em você. Como ele falou para a mulher samaritana em João 4. E sabe como é? Haverá tanta vida para você e poderá oferecer a mais alguém. Você poderá dar desta vida a outros o que receber de mim. Poderá compartilhar com outros amor, perdão, bondade, compaixão e tantas outras virtudes
que alimenta e fortalece tanto faltam neste mundo que se esqueceu do Pai. Não tenha medo. Jesus diz, pode vir. Há muita coisa que você ainda não entendeu direito, mas entenderá. E mesmo não entendendo, creia, acredite. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A santidade é mais leve do que muitos pretendem que seja. Nada tem a ver com a face rude de quem não sabe amar. Por isso Jesus diz, venham a mim. É em mim que vocês encontrarão a capacidade, a habilidade de amar sem cobrar, sem exigir. E a sua vida será leve, será suave. Isso é o que nós ouvimos tentando compreender sobre a leveza do fardo de Jesus. Uma compreensão difícil para mim, que aprendi a viver a vida cristã à custa de suor e lágrimas. E quanto mais suor e lágrimas, melhor. Mais bíblica. Uma experiência em que pagar o preço é a pena e o orgulho do discípulo, Ainda compreendo que tenho muitas responsabilidades que exigem de mim esforço, dedicação, empenho. Entendo que há também a parte que envolve negar-me para seguir a Cristo. Preciso negar-me a mim. E ele diz que tem que ser a cada dia e tomar a cruz, depois segui-lo. Mas eu estou certo de que eu preciso discernir entre as negações que ele espera de mim e as outras, às vezes tantas, que a orgulhosa religiosidade, de um tipo similar à dos fariseus, pretende impor a mim. Estas me desumanizam, me embrutecem e me cegam, levam-me a cobrar dos outros os sacrifícios que imponho a mim. As de Jesus, ensinam-me a compreender aqueles que ainda não conseguiram dizer não a si mesmos e talvez jamais venham dizer. Então, é fácil, a gente exigir, cobrar dos outros, E quantas vezes nós não estamos nos empenhando para fazer a nossa parte, para tomar a decisão e a ação, ouvir o convite de Jesus e decidir ir. Eu quero ir a Jesus e quero continuar indo e aprofundar-me na vida e transitar da desconfiança, Da desconfiança à plena certeza de que só há um poder capaz de mudar a história. A minha história e a história sua e a de todos os seres humanos. O poder do amor. E assim, dia a dia, ainda que lentamente, um pouquinho de cada vez, creio que serei convencido de que nosso problema é a falta de amor a Deus e ao próximo. Olha, meu irmão, minha irmã, que os demais desarranjos e problemas que são sintomas de tudo isso sejam desfeitos em nós, na nossa postura de vida, a partir do momento que seguirmos ao Senhor. Nós precisamos de encorajamento, de força, para que a gente tome essa decisão e tenha energia espiritual de seguir ao Senhor sem hesitação. Mas eu insisto em pensar que é pouco demais, é simples demais. Acostumado que estou com tantas regras para a vida, a graça de Deus me parece assim uma coisa muito fácil, mas não é. Custou um preço altíssimo, o sangue do Filho de Deus derramado para resgatar as nossas vidas. Enquanto isso, Jesus nos convida e esclarece: venham a mim, eu lhes darei descanso. Aprendam de mim, pois eu sou humilde e manso de coração. Aceitem a minha liderança e façam o que eu lhes peço. Meu domínio é suave e as minhas imposições são leves. Eu acredito que um dia nós acabaremos aprendendo isso.
Deus abençoe sua vida, meu querido irmão. Deus abençoe sua família. E tenha um dia abençoado e maravilhoso. Um grande abraço.